A paz do Senhor Jesus, aqui que fala é o pastor Ricardo Santos, ao qual nós fazemos parte do Instituto dos Missionários de Cristo, e ao qual nós temos a cobertura eclesiástica da Assembleia de Deus Nova Aliança, ao qual se encontra aqui em Maceió, Alagoas, e o nosso instituto também se encontra aqui, ao qual levamos uma ação social a algumas comunidades e favelas aqui de Maceió. Então convidamos a você essa aula, a você que quer fazer parte desse Ministério de Libertação de Crianças e de Adolescentes. Nós vamos estar trazendo uma introdução para que vocês possam compreender, vocês possam entender sobre uma libertação de criança. E você tia, você tio, que faz parte desse ministério aí infantil, que está desenvolvendo esse ministério infantil, e está encontrando algumas barreiras de dificuldade para desenvolver esse trabalho dentro da igreja, onde temos algumas infiltrações demoníacas através dessas crianças. Nós vamos ler alguns textos agora para que possamos compreender a introdução e do propósito de Deus na vida das crianças e dos adolescentes. Então Deus deseja usar as crianças nessa presente geração ao qual nos encontramos, onde o inimigo tem tentado investir muito na vida das crianças para destruir. Nós temos várias estatísticas no Brasil e alguns estados do Nordeste que as crianças não passam dos 15 anos por conta do uso de droga ou da prostituição, que tem levado e cefado as suas próprias vidas. Encontramos alguns exemplos de pessoas na Bíblia que foram usados desde a sua adolescência. Encontramos também Samuel, aí na 1 Samuel, capítulo 1, o menino Samuel servia ao Senhor. O menino nasceu nazireu, escolhido desde o ventre da sua mãe. Então nós temos que entender que o ministério infantil, ao qual nos proporciona um grande chamado e uma grande necessidade desse ministério. Nós também encontramos o rei Josias, que começou a reinar aos 8 anos de idade e reinou 31 anos, com um propósito bíblico e com um público de Deus sobre a sua vida. Os registros feitos a Josias conduziu ao povo a um compromisso público com Deus. Queimou todos os altares. Uma criança a 8 anos de idade, como o Josias, que governou o povo de Jerusalém e levou e conduziu este povo, onde muitos hoje, nas nossas igrejas, quando uma criança é tomada e acha porque é uma criancice, e às vezes pensamos, Deus está falando dentro da igreja, falando aos ouvidos das crianças, porque a palavra de Deus diz que usaria as crianças nesse final de reta que nós estamos passando. Então a importância desse ministério é muito importante. Então o que eu tenho para relatar para cada um de vocês que está nos acompanhando, que vai estar nos acompanhando nessas aulas, essa introdução, esses registros, esses relatos que é preciso, que é necessário para nossas vidas. E nós vamos olhar alguns casos bíblicos que aconteceu, né? Nós vamos entrar lá em Mateus, que nós vamos compreender e entender, né, que Deus quer falar com cada um de nós. Lá em Marcos, capítulo 9, 17 e 27, nós encontramos um jovem endemoniado, ao qual ele espumava e rangia os seus dentes. Então ali o Senhor estava ali, e aqueles seus discípulos foram ter com aquele pai daqueles rapazes, e eles trouxeram até Jesus. E aqueles homens, Senhor, porque esse nós não conseguimos expulsar? E aí Jesus disse, essa casta só sai com jejum e oração. Então tem algumas castas que nós podemos identificar através do dom espiritual, que nós vamos tentar discernir sobre cada capítulo, sobre cada versículo, ao qual nós vamos relatar, ao qual nós vamos conduzir, ao qual nós vamos guiar a cada um de nós a esses relatos, que é principal para esse ministério. Casos bíblicos que considerarmos, né? E considerar. E respondeu dentre uma multidão, mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanhe, as convulsiona, de modo que ele espuma, range os dentes, e vai defiando. E se eu pedir aos discípulos que expulsasse, ele pediu
para que os discípulos expulsassem daquela criança aquele demônio que estava sobre daquela criança, sobre aquele adolescente. Então eles não conseguiram expulsar e trouxeram até o Mestre Jesus. E quando ele trouxe até o Mestre, o Senhor faz um relato e uma pergunta: há quanto tempo e desde quando essa criança tinha essas convulsões? E o pai dizia que desde a sua infância, muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, o pai, naquele momento, ele disse: olha, o que vocês fizerem está bem feito. O que acontece hoje no ministério infantil, que os pais pegam, alguns pais, não são todos, pegam os seus filhos e colocam uma salinha, joga a criança ali, a criança, ela, pela sua infância, pelo seu tratamento, o seu lar, sua casa, e nós não sabemos como é conduzido os seus lares, se pais bêbados, alcoólatras ou viciados que batem nos seus filhos ou abandonam os seus filhos, deixam a deriva. Então o pai desse rapaz, aqui no relato bíblico, disse: olha, faz o que tu queres, porque eu já tentei de tudo até matar ele. Então para eles já estava no final de tudo isso. Então é muito importante que nós possamos estar nos unidos a esse ministério, para que possamos estar juntos. E quando os discípulos de Jesus, os 12, foram lá tentar expulsar o demônio dessa criança, desse adolescente, eles não conseguiram. Por quê? Algumas castas só saem com jejum e oração. Busca-se uma consagração. Todas as vezes que formos formar uma salinha, ou você tia, ou você tio, nós temos que primeiramente fazer uma oração, um revestimento. Nós temos que tomar, ou ler o versículo lá em Efésios capítulo 10, em diante, 6:10, me perdoe. Vocês vão estar lendo Efésios 6:10, fazendo todo o revestimento espiritual sobre a vida dos que vão estar participando dessa salinha, pedindo ao Senhor que revista todas as crianças e pedindo o revestimento da salinha, porque são crianças que saem dos seus lares, das suas casas, nós não sabemos o que eles estão trazendo, às vezes vêm até endemoniados para dentro da salinha. E é um comportamento um pouco estranho. Somente com o dom do Espírito Santo de Deus, de discernimento, vocês vão conseguir discernir alguns demônios dentro e que estejam alojados dentro da sala ou até mesmo nas crianças. Então é muito importante relatarmos esses casos, esses acontecimentos bíblicos, para que possamos tirar alguma conclusão, que possamos entender e compreender. Nós estamos falando de um propósito de Deus sobre a vida das crianças, como relatamos em 1 Samuel 3:1, em 1 Samuel 3:4, 1 Samuel 3:10, 1 Samuel 3:19. Você que está com essa apostila, que está nos acompanhando, nós podemos relatar o propósito de Deus na vida das crianças e dos adolescentes. A importância de um chamado. O que o inimigo quer é destruir, acabar com a família. E começa diretamente dentro do nosso lar, da nossa casa, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Porque é conduta, formação, que nós formamos os nossos filhos na conduta, no ensinamento da palavra de Deus. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Lá em Juízes capítulo 2:10 diz que toda aquela geração se esqueceu, porque os seus pais não ensinaram os seus filhos andar nos caminhos do Senhor, comportar na presença do Senhor, ensinar eles através de uma adoração, elevar eles a uma adoração ao Senhor, ensinar eles a orar, interceder a sua casa. E consideramos muitos casos bíblicos nas nossas vidas. Então o que acontece? Existem 4 verdades básicas que podemos encontrar nessas passagens bíblicas que nós vamos estar neste momento abordando sobre alguns relatos de acontecimento. 4 verdades básicas que podemos encontrar nessas passagens bíblicas. Crianças podem estar debaixo de opressão. Mas pastor, por que debaixo de opressão demoníaca, até mesmo endemoniadas? Encontramos pais bêbados, alcoólatras, viciados,
que bebe e quando chega em casa começa a agredir a mãe, ou começa uma agressão dentro de casa, a criança ela se torna oprimida. Então ali é aberta uma brecha dentro do lar, onde entram os demônios e começa a opressão. A criança ela pode se levar opressiva e pode criar uma síndrome de medo, de pânico. Ele pode ter medo do pai ou da mãe, se ela for a mãe violenta ou o pai violento. Ou todas as vezes que tem uma agressão entre eles, a criança também sofre essa cadeia de opressão demoníaca. E pode algumas vezes a criança ficar endemoniada. Tem alguns casos que nós tivemos passando e em uma viagem encontramos que o pai agredia a mãe e a criança ficava endemoniada. De tanto ver a agressão dentro do lar, a criança ficou oprimida e abriu uma porta no mundo espiritual e a criança ficou oprimida e depressiva. E todas as vezes que o pai via um grito ou ele via uma discussão, ele entrava no pânico. Então são muitos relatos que nós vamos entrar para que vocês possam entender tudo isso. Crianças podem estar debaixo de opressão demoníaca, até mesmo endemoniada. A presença do espírito demoníaco em uma criança pode ser diagnosticada através de coisas que ocorrem nela e nela. Então o que acontece? Existem duas maneiras principais de diagnosticar a presença demoníaca, de atividades demoníacas e discernimento de levantamento. O que acontece? Podemos fazer um mapeamento da vida daquela criança. Você, titio, você, titia, que está nessa primeira aula, é que você deve pegar essa criança. Se você conseguir identificar isso nessa criança, você vai fazer um mapeamento da vida dele, o que é os acontecimentos dentro da casa dele, para poder ajudar ele a poder se libertar dessa opressão. Então nós vamos conduzir essas crianças. E eu peço a todos vocês que vocês não façam uma viabilização, não viabilizem uma libertação. Não faça tudo, se seja tudo espiritual. Então tem algumas coisas que não são espirituais e outras coisas que são tratadas espiritualmente. Então você tem que fazer um mapeamento para saber se vai ser tratada espiritualmente e como você vai poder conduzir essa criança a ser liberta. Então é muito importante, os pais devem tomar iniciativa em favor da libertação dos seus filhos. Então, tem alguns casos que os pais, que eu relatei agora, abandonam os seus filhos e a criança, por iniciativa, toma a decisão de aceitar o Senhor Jesus. Por sua própria conduta, por ele mesmo, de querer, né, tomar essa iniciativa, né, de querer essa libertação. Então, é muito importante que a presença dos pais em alguns momentos e quando os pais querem a libertação dessas crianças. Então é muito importante que você que faz parte desse ministério possa primeiro conhecer, né, a criança, conhecer a conduta, conhecer como é o lado dela, familiar dela, para você poder ajudar. Então pais evangélicos que não aceitam, né, esse tipo de libertação, porque acho que é desnecessário, porque é uma criança, e nós temos muitos relatos bíblicos que encontramos jovens ou adolescentes, crianças que se demonizaram dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Então é muito importante para tudo isso. Então o Deus honra a fé dos pais em direção aos seus filhos. Então de maneira que nós temos que buscar esse entendimento, né, diante da palavra de Deus, né, e que endemoniaram, né? Então crianças podem ser endemoniadas ou se endemoniaram dentro dos seus lares, dentro das suas casas ou dentro da igreja. Nós temos vários relatos que nós vamos passar na aula, a cada tópico, a cada aula, para que vocês possam entender e compreender. Então o que acontece? A libertação infantil e de adolescente é primordial para que possa acontecer dentro da igreja. E eles precisam ter uma atividade para poder se desenvolver, para poder se libertar de alguns tópicos, de algumas coisas, alguns acontecimentos que acontecem dentro dos seus lares. O que acontece? Segundo a estatística da PEC, as pessoas que aceitam Jesus, olha, antes de 5 anos de idade, 1% aceita Jesus. E dos 5 até os 15 anos, 85% aceita ao Senhor, segundo a pesquisa da PEC. Então, quer dizer, é primordial que nós, servos de Deus, ministros da palavra de Deus,
possamos investir no ministério infantil, porque diante da conduta, como eu relatei lá em Juízes 2:10, que é a responsabilidade nossa ensinar os nossos filhos ou os filhos dos irmãos que se encontram dentro da igreja a andar no caminho do Senhor. Então tem muitas coisas que nós temos que mudar essa estatística, de não somente só as crianças, 85% das crianças e os adolescentes que chegam a 15 anos de idade a se desviarem quando chega de 15 a 30 anos a não querer saber mais de Jesus. Por quê? O mundo tem muito a oferecer. Hoje nós temos um mundo de muita ostentação, onde tem muitas baladas, onde tem muitas coisas que têm levado as crianças a esse meio, aos adolescentes, aos jovens, a se conduzidos. Então, conduta os pais levar essas crianças ao caminho que se deve andar. Então, essa estatística que nos mostra, né, que a PEC nos passa, é que essa estatística ela tem mudado. A 85%, quando nós fizemos uma pesquisa que tinha 85% das crianças que estavam aceitando a Jesus. A estatística tem mudado, porque muitos ministérios infantis têm se levantado e muitos têm desistido dessa caminhada por falta de apoio dentro da igreja, porque tratam criança como criança. E a Bíblia trata a criança, um chamado, como um de adulto. Nós encontramos Josias, que iniciou o seu chamado aos 8 anos de idade e terminou os 31 anos de reinado. E lutou contra tudo e contra todos, e toda a idolatria daquela época, os altares que foram levantados, a Zima, a Zera, a Milcom, e a Baal e outros deuses, anomitas e astarotes, todos eles foram destruídos, os altares que foram levantados em Jerusalém. Ele fez algo, um chamado, um reinado, nossa, que chamou a atenção. Ele entrou na vocação, ele entrou naquilo que o Senhor chamou para fazer a diferença. Então as crianças têm feito a diferença nesses últimos tempos. Nós não podemos tratar eles demasiadamente como criança. Nós temos que crer, acreditar no chamado dessas crianças. Nós não podemos simplesmente abafar. Nós temos que lutar. Você que é dirigente desse departamento infantil, que você que é líder, não desista desse trabalho infantil. Se você está tendo dificuldade, a partir de hoje, Deus vai mudar o teu ministério, a conduta que tu deve tomar e a iniciativa que você deve tomar este ministério. Invista nesse ministério infantil, que é muito importante nos dias de hoje. Então nós que fazemos o projeto dos Missionários de Cristo, que nós temos andado nas comunidades e favelas no Brasil, em outras regiões, até aqui em Alagoas, nós encontramos um abandono a essas crianças. Muitos têm tentado levar algo, mas não têm ensinado as crianças a andar nos caminhos do Senhor, nos princípios bíblicos que se deve andar. Relatamos vários casos de crianças que oraram, que os seus pais estavam desviados e voltaram para os caminhos do Senhor. Há muitos relatos de crianças que oraram, intercederam pelas suas famílias, porque lá em Salmo de número 8 diz que da boca do pequenino sustenta toda a força contra o teu adversário. Então é muito importante esse ministério. Então nós terminamos agora esse tópico que nós lemos agora, esta primeira aula, e logo mais estaremos passando para o segundo tópico e da segunda aula, para que vocês possam entender a cada passo, a cada palavra que nós vamos estar. E a próxima aula nós vamos falar sobre causas de prisões espirituais sobre crianças. Eu vou demorar mais porque eu vou relatar muitos casos que aconteceram, né, no campo missionário, onde tratamos de vários jovens, de muitas infiltrações demoníacas, e eu vou relatar alguns acontecimentos que aconteceu essa viagem, para que vocês possam entender e compreender o que é uma infiltração demoníaca. E você não pode deixar também de comprar, de adquirir as apostilhas. Por quê? A apostila, você vai estar tendo um acompanhamento, você vai poder ler em casa. Eu vou estar aqui dando toda a explicativa dessa apostila para você, para que você possa entender, para que o Espírito Santo de Deus possa
abrir o entendimento da palavra, o entendimento desse ministério, a importância desse ministério sobre a sua vida. O Instituto Missionário de Cristo, ele vem com a finalidade de levar para os lares que estão sendo destruídos a restituição e a restauração. Nós trabalhamos com restituição e com restauração de lares e de famílias que estão sendo destruídas. E a criança, ela pode ser um fundamento principal dentro da sua casa como instrumento de oração. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. E que Deus traga muito enriquecimento na vida de vocês. E eu deixo aqui um abraço aqui do pastor Ricardo Santos, da missionária Raquel, que está daqui a pouco está passando mais informações para vocês e que vocês possam estar nos acompanhando a cada aula, para que vocês possam entender. Então, assim, é muito importante, tá, que você possa adquirir essas apostilas. Você adquirindo essas apostilas, você está investindo nos Institutos Missionários de Cristo, onde levamos doações para as crianças carentes dos bairros aqui, a Divergências, daqui do conjunto do Complexo Benedito Bensky, aqui em Maceió. Então, nós temos levado aquilo que eles precisam, que eles necessitam. Não somente o alimento, o agasalho, mas também a palavra de Deus. Então, eu quero desde já estar agradecendo a cada um de vocês e que a próxima aula nós vamos estar passando coisas assim maravilhosas, tá? E queremos que você esteja nos ajudando, porque nós vamos estar também, você adquirindo essa apostila, nós vamos estar trabalhando em estar abrindo agora um instituto, né, onde nós vamos agora também dar o café da manhã com Deus, nós vamos dar o café e estamos no propósito de dar também o almoço. Então, é muito importante que você, né, esteja recebendo, né, tudo isso. E os missionários também, que nós vamos estar treinando aqui, e alguns colaboradores que têm feito parte desse projeto, que está junto conosco. Então você venha somar, tá? E eu creio que nós vamos estar somando junto. A paz do Senhor Jesus, fica na paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero